Olá, crianças! A Pro voltou e agora a gente vai ter então a nossa aula de matemática. Para a nossa aula de matemática, a gente vai utilizar o livro do EMAI, que é esse laranjinha aqui, tá bom? Então vocês abram, por favor, na página 23, página 2 e 3, que é essa página aqui, tá? Na página 23 diz o seguinte, prestem bastante atenção. Cada criança de nossa turma vai receber um lápis. Conte quantos lápis há na ilustração e registre o número que falta para que cada criança receba um. Então, quantos lapisinhos nós temos aqui? Vamos contar um por um, tá bom? Na nossa turma, nós temos 30 crianças. Então, se eu tenho que dar um lapisinho para cada criança, quantos lápis vão ficar faltando para cada criança ganhar um lápis? Nessa imagem, não temos lápis para todos. Quantos lápis estão faltando para que todas as crianças da nossa turma possam ter lápis? Lembrando que na nossa turma nós temos 30 crianças, tá bom? Então, vocês vão desenhar aqui, ó, do ladinho, estão vendo? A quantidade de lápis que está faltando para que todas as crianças consigam ter lápis. Atividade 2. Imagine que em nossa classe há borrachas e clipes. Eles estão desenhados a seguir. Então, observem aí na imagem. Aí na imagem a gente tem algumas borrachas e nós temos alguns clipes. Então, respondam. Quantas borrachas nós temos? Respondam aqui nesse quadro, tá? Quantas borrachas nós temos? Coloquem o resultado aqui. Quantos clipes nós temos? Contem um por um e descubram quantos clipes nós temos nessa imagem e coloquem o resultado lá. Existe a mesma quantidade de borrachas e de clipes? São iguais? É a mesma quantidade? Sim ou não? Coloquem sim ou não. O que tem mais? Tem mais borrachas ou tem mais clipes? O que tem a maior quantidade? É mais borrachas ou é mais clipes? E quantos a mais? Se for borracha, quantas borrachas nós temos a mais do que os clipes? E se for os clipes, quantos clipes nós vamos ter a mais do que as borrachas? Respondam aí. E aí, depois, a Pro quer saber de vocês, se vocês sabem o que são os números ordinais. Quem aí já ouviu falar nos números ordinais? Para que servem os números ordinais? Quem sabe? Os números ordinais, eles são representados por primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante. E os números ordinais, eles servem para poder representar ordem. Por exemplo, se nós temos uma fila, como que nós vamos ficar sabendo quem é o primeiro amiguinho da fila, quem é o segundo, quem é o terceiro? Através dos números ordinais. Então, para isso que servem os números ordinais. E quando a gente também participa de um campeonato, por exemplo, quem é o primeiro vencedor? Quem é o segundo colocado do campeonato? Quem é o terceiro colocado? Então, os números ordinais servem para representar ordem. Então, sabendo dessas informações, nós vamos fazer a atividade agora também do EMAI na página 24, página 2 e 4, 24, que é essa página aqui, tá? Então, reparem aí nessa página que nós vamos ter uma fila. Nessa fila tá o André, o Paulo, o Matheus, o Bruno, o Daniel, o Lucas, o Tiago e o Júlio. Então, respondam. Observe as crianças que estão na fila e respondam as questões. 1. Quem é a primeira criança da fila? Vocês vão observar a fila, ver quem é a primeira e escrever o nome da criança na alternativa 1.
Questão 2. Quem é a quarta criança da fila? Coloquem o nome dessa criança aí. 3. Quem é a sétima? Assim ou assim? Quem é a sétima criança da fila? Olhem lá na fila, contem a ordem das crianças e escrevam o nome da sétima criança. 4. Mateus é a terceira criança da fila e o Paulo está na sua frente. Qual é a posição do Paulo? Então, a gente sabe que o Mateus é o terceiro colocado, tá? Ele é o terceiro da fila. Na frente dele tem mais 2 crianças. Aqui no livro, a Pro quer saber quem é a criança que tá na frente do Mateus. Lembrando que o Mateus tá aqui, tá? Ele tá na terceira colocação. Na frente dele, nós temos o segundo e o primeiro. Então, quem é a criança que tá na segunda colocação? Escrevam o nome dessa criança aí, tá? E na questão 5, diz assim: quantas crianças estão nessa fila? Contem a quantidade de crianças da fila e coloquem o númerozinho aqui. Fácil, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bom final de semana para vocês, aproveitem bastante, se cuidem dentro de casa para que logo logo a gente consiga se reencontrar novamente. Um enorme beijo para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau!